Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar e também mostrar para vocês como que ficou o meu corpo após o parto. Vamos lá então? Então, galera, eu tive uma gestação aí de 39 semanas e 4 dias. Meu bebê ele nasceu em janeiro, dia 30. Já vai completar 3 meses, passa bem rápido, né? E quando eu estava grávida, eu coloquei muita barriga, principalmente ali no finalzinho, né, da gestação, que a barriga ela estica bastante. E eu olhava para aquela melancia e eu ficava pensando assim, como que isso vai voltar depois? Como que a minha barriga ela vai voltar para o lugar? Porque estica muito, é impressionante o quanto de barriga a gente coloca, né? E assim, pelo tempo que eu tenho assim de pós-parto, né? Vai completar 3 meses ainda, voltou até rápido, sabe? Ali no dia do nascimento do Vicente, a minha barriga ela já deu uma boa diminuída. Essa era uma dúvida que eu tinha, né? Até perguntei para minha médica se quando o Vicente nascesse, se aquela barriga, aquele peso, iria diminuir, porque realmente é muito peso que a gente carrega, né? E realmente, gente, assim que ele nasceu, eu já senti assim um alívio de peso, né? Porque sai aquele líquido, sai o bebê, então já diminui bastante, dá-se uma murchada, sabe? E aí foi isso que aconteceu. Eu cheguei aqui em casa, ali com 4 dias assim do nascimento do meu bebê, né? Eu ainda tinha uma barriguinha ali, mas não era aquela barriga gigante, sabe? Esticada. A barriga ela chega, ela brilhava de tão esticada que ela tava. E eu mal conseguia, nem conseguia na verdade ver o meu pé, de tão grande que a barriga era. E assim já deu uma boa diminuída. E com o tempo ela foi diminuindo. Deixa eu contar para vocês o que eu fiz durante a minha gestação para cuidar, né, do meu corpo, para evitar também estrias, né? Eu sempre gostei de me alimentar saudável, então assim eu cuidei ainda mais, eu intensifiquei ainda mais esse cuidado com a alimentação durante a gestação. Então assim eu pesquisava muito o que era bom eu comer, né, para o bebê, que era fonte de vitaminas para o Vicente, então eu caprichava ali na alimentação e nos exercícios também. Então, assim, eu caminhei muito durante a minha gestação, muito mesmo. Eu ia todos os dias para o parque caminhar, me exercitar. Isso é muito bom, tanto para mim, tanto para o bebê, né? E fiz o Pilates também. Eu gostei bastante. Eu fiz assim uma vez durante a semana. Sobre a caminhada, chegando ali no finalzinho da gestação, que começou a complicar um pouco. Eu estava muito cansada, né? Muita barriga, eu sentia muito desconforto na coluna, né? Por causa do peso da barriga. Então, assim, no final da gestação, ali nos 9 meses, que eu dei uma diminuída na caminhada, até que eu resolvi parar. Porque eu não me sentia bem, estava muito cansada, mal conseguia andar. Então, assim, ali pro finalzinho que eu parei mesmo de caminhar, mas durante toda a minha gestação eu caminhei, isso fez muito bem. E assim, gente, quando eu parei de caminhar, quando eu comecei a parar de caminhar, tinha dia que eu ia, tinha dia que eu não ia, eu comecei a sentir, sabe, o efeito, ainda mais que estava ali pro final da gestação. Aqui nas minhas pernas começou a aparecer muitas veinhas, sabe, muitos vasinhos. E quando eu ia caminhar, esses vasinhos eles sumiam. Não totalmente, mas a maioria, sabe? E como eu parei depois no finalzinho da gestação de caminhar, esses vasinhos aqui, nessa região aqui da minha perna, aqui próximo da coxa também, eles se intensificaram. E até hoje, para vocês verem, vai completar 3 meses de pós-parto e até hoje eu ainda tenho bastante. Mas é porque eu ainda não retornei às minhas atividades físicas. Eu acredito que quando eu retornar a fazer minha caminhada, talvez eu volte para o Pilates também, esses vasinhos eles vão sumir. Porque eu percebi isso, né? Eu parava de fazer exercício, aparecia. Eu voltava, ele sumia. Então, assim, é tudo questão de tempo, é questão de eu voltar a me exercitar para eles saírem daqui. Mas é uma coisa assim que não me incomoda muito, sabe? Eles ficam bem escondidinhos aqui. E sobre a alimentação, comentei com vocês que eu cuidei muito, né, da minha alimentação durante a gestação, mas na gravidez a gente tem os desejos, né? E às vezes dá vontade de comer umas besteiras, dá vontade de comer uns doces, e assim, eu me permiti. Dá vontade de comer um doce, dá vontade de comer hambúrguer, coxinha. Eu comia, mas com moderação, né? Com cautela. Então, assim, não deixei de comer alguma coisa assim por falar assim, não faz bem. Não, eu cuidei da minha alimentação a gestação toda. Então, quando eu sentia vontade, eu comia assim, mas
com moderação, como eu disse. E a barriga, gente, como esticou muito, eu tive que tomar alguns cuidados. E desde o início da gestação, eu usei creme, eu tô com eles aqui pra mostrar pra vocês. Eu usei esse creminho aqui, que é um creme para estrias. Ele é um creme muito indicado, né, para grávidas, aqui até diz, né, seguro para mamãe e bebê. Ele é esse creminho aqui da Mustela. E ali, 1 mês e meio de gestação, eu descobri que eu estava grávida, já estava com 1 mês. Então, assim, a partir de 1 mês e meio de gestação, eu passei a usar esse creminho todos os dias na minha barriga. Então, eu usava de manhã e à noite. Tomava um banho de manhã, eu passava bastante e à noite também. Acredito que com os exercícios, com a alimentação e com o cuidado que eu tive com a barriga, evitou de dar estria. Poderia acontecer? Poderia, porque estica muito a pele. Mas assim, eu tive muitos cuidados e acredito que evitou. E além desse creme aqui, a partir ali dos 3 meses de gestação, eu comecei a usar esse óleo aqui. Esse óleo, na verdade, eu sempre usei no meu corpo, principalmente na região do bumbum e das pernas, eu sempre passei. E esse aqui é o bio-óleo, né? É um óleo mesmo para pele. Tem com cheiro, tem sem cheiro. Eu usei esse aqui, acho que é com cheirinho, deixa eu ver. Esse é com cheirinho, ele é delicioso. E eu passei a usar ali a partir dos 3 meses. Então, assim, eu passava o creme. Depois que minha barriga dava uma secada com creme, eu entrava com óleo. Eu passei a fazer isso porque eu estava sentindo que só o creme não estava dando conta. Eu passava o creme e minha barriga mesmo assim ainda coçava. E às vezes era uma coceira tão intensa que não pode coçar, né? Que pode dar estrias. Então o que eu fazia? Eu passava a mão para aliviar aquela coceira. Então foi aí que eu entrei com um óleozinho. Então quando eu passei a usar o óleo, essa coceira ela estava ali ainda, mas ela diminuiu bastante. Mas isso tudo é porque a pele estica muito, né? Então não tem jeito, a barriga ela vai coçar. Mas é bom evitar, né? Para não ter estrias. Então esses foram os cuidados que eu tive com o meu corpo, né? Exercícios da alimentação, cuidando da barriga. E eu tô aqui com a minha carteirinha do pré-natal, que eu quero confirmar quantos quilos eu ganhei durante a gestação. Vale lembrar que antes de eu engravidar, eu estava com 48 quilos, abaixo do meu peso. Porque normalmente o meu peso ele fica entre 50 a 52 no máximo. E eu estava um pouquinho abaixo, né? Com 48. Mas aí durante esses 9 meses, gente, eu ganhei, deixa eu caçar aqui. A última anotação que a minha médica fez foi dia 23/1 de 2026, dia 23 de janeiro. Foi nossa penúltima consulta. Última consulta, na verdade. Não, penúltima. Penúltima consulta. A última consulta com ela foi no dia do nascimento do Vicente, só que foi mais cedo. Só que a gente não anotou aqui, pelo que eu tô vendo. Então, assim, na minha penúltima consulta, tava 64 quilos e 650. Eu acho que na última consulta também tava por aí, né? No dia 30, no caso. Dia 30? Acho que no dia 30 que eu fui nela. Então, tava por aí, 64 quilos, 65 não, mas 64 e pouquinho. Então, assim, eu ganhei bastante, mas vale contar também que o líquido, ele pesa, o bebê crescendo da barriga também, ele pesa ali, né? Então, eu acredito que esteja tudo incluído aqui. E aí, até agora, eu posso pegar a balança para medir junto com vocês. Mas de manhã, quando eu estou em jejum, eu estou ali entre 54 e 55. Mas eu venho percebendo que está cada vez mais diminuindo. E eu estou no objetivo de chegar nos meus 50 quilos. Até se eu manter ele 52, para mim, tá ok, tá ótimo, tá bom. Então, assim, venho cuidando da alimentação. Quando eu conseguir, eu vou retornar às minhas caminhadas, né? Fazer o pilates talvez também. E enquanto isso, eu vou cuidando da alimentação para ir diminuindo esse peso. Mas o que eu observei também durante esse tempo aí de pós-parto? Que eu tava muito inchada, gente. A gente incha muito durante a gestação, principalmente o rosto. Meu rosto, ele ficou bem redondinho, ficou uma bolinha. Então já diminuiu bastante, assim, meu rosto agora ele está normal. E eu percebo que o meu corpo, aos poucos, ele vem, sabe, desinchando também. Tá voltando, né? Com o tempo, aos pouquinhos, ele vai voltando. Então, vou pegar a balança para medir agora junto com vocês, para ver quantos quilos eu tô. Gente, vou subir aqui agora na balança pra gente ver quanto que eu tô pesando. Eu já tomei café, né? Já almocei. 55,300. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a barriga. Olhando assim, já diminuiu muita coisa, né? Quero mostrar pra vocês como tá a questão da pele, flacidez, linha negra que ainda existe por aqui. Eu falo que é minha tatuagem.
permanente, que ela tá saindo aos pouquinhos. Bom, gente, abaixei um pouco aqui a calça, subi a blusa para mostrar para vocês como que ficou essa barriguinha após o parto. Final desse mês eu completo 3 meses e ela se encontra assim, já diminuiu muito. Tem dias que ela fica mais inchada, mas o que acontece? Existe uma diástase aqui, foi até uma coisa assim que eu ganhei o Vicente, ali a minha médica ela me informou que tinha um pouquinho de diástase e isso eu vou confirmar e também avaliar melhor na fisioterapia pélvica. Eu tô para retornar nela, então a gente vai ver, avaliar minha barriguinha e ver o que eu posso fazer de exercício. Eu já venho fazendo alguns exercícios para poder fechar essa diástase. A diástase é super normal, né? Praticamente quase todas as grávidas têm a diástase porque o músculo ele estica muito, então assim, demora um pouco. Tem pessoas que voltam, né, depois normal, tem outras pessoas que não voltam, depende, acho que do grau da sua diástase. Então assim, eu tenho um pouquinho de diástase, eu tenho essa pochetezinha aqui ainda, um pouco de flacidez, eu sinto que tá um pouco flácida ainda, principalmente aqui na região do umbigo. O meu umbigo ele não é assim, ele é mais fechadinho, então sinto que tá um pouquinho flácido e o umbigo um pouquinho aberto ainda. E tem a minha linha negra aqui. Eu falo que é minha tatuagem, né? Uma tatuagem permanente. E aos pouquinhos ela tá saindo também, ó. Ela vinha aqui em cima. Então, por enquanto está assim. Bom, gente, e assim ficou o meu corpo após aí 9 meses de gestação. Muitas mudanças por aqui, né? Mas é super normal. Assim que eu ganhei o bebê, né? Após ali uma semana de pós-parto, eu ainda estava muito inchada. E confesso para vocês que eu olhava assim pro meu corpo e falava, caraca, vai demorar. E com o tempo eu fui aceitando e pensamento positivo sempre de que as coisas naturalmente, né, elas vão voltando ao normal. Eu não sei se a minha cintura ela vai voltar a mesma coisa de antes, a minha barriguinha vai voltar a mesma coisa de antes, né? Mas assim, eu tô me esforçando e fazendo o que está dentro do meu alcance para conseguir um bom resultado. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, um vídeo bem real, né? Para mostrar para vocês mesmo a realidade, né, de um corpo pós-parto e te dizer que para você não desanimar. Acredito que tem muitas pessoas que, assim como eu fiquei um pouquinho, né, desanimada assim com o corpo, né, deve ficar pensando, caraca, não vai voltar. Mas, gente, se você fez por onde durante a sua gestação, né, se você teve uma boa alimentação, você fez exercícios, e se você continuar fazendo por onde, você vai conseguir um bom resultado sim. Basta a gente se esforçar um pouquinho que a gente consegue. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!